esta oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui na Tua presença, Senhor. Nesta noite, o Senhor possa, com a Tua mão poderosa, aquietar os nossos corações. Afastar toda distração, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação. Nos concede, Pai, entendimento espiritual para recebermos a Tua palavra, não apenas com os nossos ouvidos, mas com o coração disposto a obedecer. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Mostra-nos, ó Pai, aquilo que precisa ser corrigido. Fortalece aquilo que está fraco e faz crescer uma fé verdadeira, viva e visível em todos nós, por meio das nossas atitudes e ações. Que este estudo não seja apenas um momento religioso, mas um encontro pessoal contigo. Ensina-nos a viver aquilo que professamos, a amar com sinceridade, Senhor, a servir com humildade e a permanecer firmes nos dias de provação. Abençoa cada pessoa aqui. Abençoa esse estudo, Senhor. Abençoa esse bairro. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em Tiago. Nós paramos na segunda-feira. Já sabem que ela tem autorização para falar. É porque ela está traduzindo em linguagem de anjos. Vou combinar no meu e dela, porque eu falo e ela faz tradução simultânea. Tá vendo? É tradução simultânea, linguagem angelical, né? O famoso BBEs. Tinha aquele filmezinho, né? O Pequeno Chefinho, né? Poderoso Chefinho. É, o Poderoso Chefinho. Aí ela fala uma linguagem que os bebês entendem. Depois vai ser divulgado para os bebês, vários bebês evangelizados, tá vendo? Então, nós paramos na segunda-feira, se eu não me engano, no versículo 20. E eu queria retomar aqui com vocês. Mas eu vou fazer a leitura a partir do versículo 19. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Sim. Imagina. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quando a gente observa essa fala, um pouco forte, por assim dizer, de Tiago, parece que Tiago está meio de mau humor, mas não é isso. Tiago está trazendo uma ênfase teológica extremamente importante para todos nós, de que existe sim um tipo de fé que não vai gerar nenhum benefício para a gente. Pelo contrário, essa fé ela vai acabar gerando em nós um grande perigo, que é justamente o que aconteceu com os fariseus e com tantos outros religiosos da época de Jesus, que acreditavam que tinham uma conexão com Deus, sem possuir evidências que comprovassem isso. Por isso a preocupação desde o princípio, quando João Batista começa a preparar o caminho para a chegada de Jesus, sempre foi essa: despertar o povo a necessidade de procurar em nós frutos que apontem para uma transformação verdadeira na nossa vida, para uma comunhão verdadeira com Deus. Então é exatamente isso que o Tiago está tentando mostrar para todos nós aqui. E eu continuo. Eu queria agora trazer um pouco vocês ao texto que eu falei aqui. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, lá no início. Mateus, quando Mateus fala da pregação de João Batista, Mateus ele vai
Mateus capítulo 3. Foi aniversário de alguém hoje, não foi? Alguns. Alguém fez aniversário perto também esses dias, não foi? Ou eu estou me enganando? Foi só Augusto que fez esses dias? Sim, esse mês de agosto. Esse mês de agosto ficou mesmo. Minha cabeça não é confiável, não. Bom, aqui no capítulo 3 de Mateus, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja que a liturgia, né, até os dias atuais, na nossa fé, permanece a mesma. Né? Então as pessoas, elas confessam que creem no Evangelho, se arrependem da sua vida, né, pregressam e confessam, né, o desejo de querer viver uma nova vida em Cristo, e por isso são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso acontecia na época de Tiago, mas o alerta de Tiago não é só de Tiago, era o alerta de Jesus e mesmo de João, antes de Jesus aparecer no cenário. Versículo 7, veja: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Então ele observa especificamente a chegada desse grupo de pessoas. Qual é a característica desse grupo de pessoas? Alguém pode me dizer? A religiosidade. Fariseus e saduceus eram o grupo predominantemente, né, respeitado naquela época justamente pela maneira de externalizar, né, a sua fé. Então os fariseus, eles tinham uns negócios de filactérios, não sei se vocês já ouviram falar, era uma espécie de prolongamento que se fazia nas roupas, e eles amarravam pedacinhos de espécie de papel, né, com versículos bíblicos para dizer que eles estavam andando com a lei do corpo. Tinha uns que eram mais assim, né, ridículos, e eles amarravam um negocinho na cabeça assim, com uma caixinha. E dentro da caixa vinha um versículo bíblico específico, que é a Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E eles carregavam isso na testa, literalmente mesmo, para dizer que a palavra de Deus estava na cabeça deles. Né? Eles faziam coisas nesse nível. Né? Como Jesus fala em Mateus 23, vocês se preocupam com as mínimas coisas, mas vocês estão se esquecendo das coisas mais importantes. Então aqui nesse cenário, veja, antes de Jesus aparecer, João Batista já alertava do perigo dessa religiosidade aparente, dessa religião só de aparência, que agora estava atingindo o cristianismo. Então o cristianismo pela primeira vez estava tendo que enfrentar isso. Por quê? Porque até, né, no início da fé cristã, você se dizer cristão, né, iria atrair para você muita perseguição e rejeição, inclusive por parte dos judeus, que eram, né, no primeiro momento, o grupo que formava o cristianismo. Os romanos chegaram a pensar que o cristianismo era uma seita saída do judaísmo, até que entender que a fé cristã era algo totalmente diferente, novo. Né? E agora, ainda que no nosso texto, em Mateus 3, versículo 7, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras. Isso é uma ofensa, irmãos? Não, isso é uma afirmação teológica. Ele está dizendo, olha, vocês estão se dizendo descendente
né, da promessa, mas na verdade vocês são descendentes da serpente. Vocês acreditam estar sendo alcançados pela promessa que Deus fez com Abraão, mas na verdade vocês são descendentes da serpente. Então, continuando aqui no versículo 7, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então veja, eles não estavam tentando se aproximar de Deus por meio do arrependimento e da fé sincera. O que eles queriam, irmãos? Apenas fugir da suposta ira vindoura. Produzir, pois, versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E você vê que a fala é exatamente a mesma de Tiago. Exatamente. Né? E não presumais. Outro termo que a gente encontra lá em Tiago. Quando o Tiago fala, você está achando que você tem fé porque você diz que acredita que Deus é um só? Os demônios também têm essa fé. Então, não analise a sua fé, não analise a sua salvação baseado em presunções. Nós precisamos de fatos. É como, por exemplo, em qualquer processo judicial, você não pode condenar uma pessoa porque você presume que ela seja culpada. É preciso que haja evidências que apontem para a culpa dessa pessoa. Então, precisa-se de fatos para que você, né, possa condenar a pessoa ou não. Senão, no máximo ou no mínimo, a pessoa vai ser absolvida por falta de provas. Né? Então, você não pode condenar uma pessoa por presumir. Então, fulano, eu acho que essa pessoa não vale nada. Isso é presunção. Ou como, por exemplo, eu acho que eu sou uma ótima pessoa. Isso também é presunção. Então, é preciso fatos comprobatórios para que você possa fundamentar o seu posicionamento. Né? É como, por exemplo, você imagina, você está fazendo uma prova na faculdade, o irmão aqui faz faculdade, a irmãzinha também faz, e aí o professor chega lá e te dá um 0. Aí você vai perguntar ao professor, por que você me deu um 0? Não sei, eu acho que você pescou. Eu acho que você não se preparou para a prova. Mas, professor, o senhor leu o que eu escrevi? Está errado o que eu escrevi? Não, é que assim, eu acho que você não quer nada fora do Brasil, então eu vou te dar 0 mesmo. Isso é uma postura correta? Não. Então, qual é a obrigação que o professor tem? Corrigir o que você escreveu. Se tiver errado o que você escreveu, aí ele dá a nota que seja justa. Né? Se você errou tudo, então você tira 0. Mas se não, né, você não pode presumir. A mesma coisa em relação a gente não pode presumir. Né? É como, por exemplo, quantos acidentes, né, acontecem com pessoas que às vezes deixam o gás aberto. Né? Então você não pode presumir que deixou o gás fechado. Se você não tiver certeza que você fechou o gás, vá lá ver de novo se você fechou ou não. Então, é exatamente isso que está sendo apontado aqui por João Batista e por Tiago, de maneira ainda mais incisiva. Tiago está falando sobre isso. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Então, os evangélicos dizem o quê? A gente é filho de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Aleluia! Mas por que você está dizendo isso? O que evidencia essa sua fala? O fato de você falar ou repetir a coisa não vai tornar ela verdadeira nem falsa. Né? É como, por exemplo, meu nome é Nizam, vocês sabem disso, né? Prazer em conhecer, meu nome é Nizam, quem não me conhece. Se eu disser que meu nome é João 300 vezes, eu deixo de ser Nizam? Não. Meu nome é meu nome, né? Não importa. Né? Se eu quiser mudar meu nome, eu tenho que ter um processo específico para isso. Né? Então, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, não fique se achando
o que Jesus quer mostrar aqui não é nada de as pedras vão virar gente, não é isso. O que Jesus está querendo apontar aqui é que se não houver a regeneração, não adianta. Então, como no Evangelho de João, você não nasceu da vontade do sangue, da carne, nem da vontade do homem, você nasceu da vontade de Deus, por isso você é filho de Deus. Então, se não há essa regeneração, não há o que se falar em filiação. Agora, se há essa regeneração, se há essa filiação, tem que ter evidências. E a santificação é uma delas. É como, por exemplo, irmãos, vocês sabem que uma das coisas que as pessoas fazem mais que me agrada, o que é? É dizer que meus filhos parecem comigo. Eu fico todo bobo. Né? Fui mais lá, que dia foi? Segunda para mamar. Eu estava lá fazendo minha atividade e fico sempre na fiscalização padrão, né? Um dia ela passa, você está olhando o quê? Estou olhando você, pai. Pode não? Meu pai, me deixe. Né? Você vê que é um carinho. E aí uma pessoa falou, né? Me percebeu que eu estava olhando o tempo todo. Aí ela falou, é a sua filha? E eu falei, é. Sua cara. Aí, meu irmão, eu falei, você acha? Não sei. Não sei. Né? Mesma coisa quando fala de bis. Quando fala de bis, né? O bis tem meu nome. Então, a gente, quando você é filho de alguém, precisa de quê? De evidências que você é filho de alguém. Aqui no Brasil, a gente tem o famoso exame de DNA. Pode ser, né, requerido na justiça, né, para provar que alguém é pai de alguém, né, quando não se assume a paternidade. Então, o DNA vai estar lá. O DNA tem 99,99 reticências de chance de estar certo. Então você pega um pedacinho da pessoa, pode estar até morto, viu? Pode ser cadáver. Pega um pedacinho lá, você pega um pedacinho da pessoa que se diz filho e o exame vai ver a compatibilidade. Se for filho, vai aparecer lá que é filho. A pessoa pode estar morta. Né? Então, você precisa de evidências que apontem que você é filho de Deus. Não basta você dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, né, irmão? Também tenho direito, né? Não é assim. Tem que ter evidências dessa filiação. E é exatamente essa atitude de Tiago aqui no capítulo 2. Tiago está muito preocupado com os irmãos. E você percebe isso pela fala. De novo, isso não é uma fala agressiva. Isso é a fala de alguém que está preocupado com o outro. Né? Então imagine que você tem, sei lá, um filho que é diabético. Extremamente comum hoje em dia as crianças serem diabéticas. Algumas já nascem. Né? E você vê o seu filho, né, pegando uma tigela de leite condensado. Você vai dizer, meu filho, larga o leite condensado. Meu filho, hoje! Aí não, mãe! Mas você está fazendo isso porque você está nervoso? Não, você está dando um susto para ele não botar nem na boca. Porque se botar um pouquinho na boca, tem pessoas que já têm reações absurdas, só com um pouquinho de contato com açúcar. Então aquele grito, é como se você está vendo uma pessoa distraída no celular, indo atravessar a rua e ela pode ser atropelada, você vai dizer, boa tarde, como vai você? Você sabia que um carro está vindo em sua direção? Quando você terminar a frase, a pessoa já está sendo atendida pela SAMU. Às vezes você vai ter que dar, oi, né? Para você ser ouvido pela pessoa, toma um susto, pelo menos para e não vai ser atropelada. Então, a fala muitas vezes na Bíblia, ela externaliza essa preocupação do escritor em chamar a nossa atenção para ver se a gente acorda, para ver se a gente desperta. Como, por exemplo, o começo da carta de Paulo aos Gálatas. Até vocês, 5 minutos eu não posso sair da igreja e vocês já deixaram o falso evangelho entrar. Pastor, eu li Gálatas, não tem isso, não tem realmente, mas é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Tão rapidamente, vocês deixaram entrar dentro da igreja o falso evangelho. Estou perplexo com isso, é a fala de Paulo. E aqui Tiago está dizendo exatamente, né, nesses termos, acerca dessa tendência natural das pessoas desavisadas a
cada vez mais deixarem de considerar que a fé que elas professaram um dia pode ter sido falsa. A única forma de você saber que sua fé é verdadeira é se você perseverar até o fim. Porque todos os outros indícios que a gente tem sobre a fé verdadeira, a genuinidade dela, podem ser de alguma forma manipulados pelo nosso próprio coração. Então, eu posso ter, inclusive, como está escrito lá em Hebreus, manifestações espirituais que não são uma pessoa salva. Então, a prova definitiva é o que está escrito em Mateus 24, na fala do próprio Jesus: aquele que perseverar até o fim, esse é salvo. Então, qual é a prova definitiva que alguém é salvo? Ele vai perseverar até o fim. Ele não vai parar no meio do caminho, nem quase no final do caminho, não, ele vai perseverar até o fim. Então é isso que Tiago está falando. E quando a gente fala de perseverar até o fim, irmãos, é justamente perseverar até o fim, vivendo a vida correta e não simplesmente aparentando viver a vida correta, que é a preocupação de Tiago aqui. É muito comum a gente se habituar com a religião. Inclusive, irmãos, a gente que é evangélico, aleluia! Somos evangélicos ou não? Somos? Amém. Eu não tenho vergonha de ser evangélico não, irmão. Sou evangélico, né? Acredito no evangelho. Sou pentecostal, também sou. Sou tudo que você imaginar e que me define biblicamente, eu sou. Ah, mas você nem parece com essas pessoas. Não preciso ser igual a elas, eu preciso ser igual à Bíblia. Né? Então aqui, Tiago diz: você está crendo que só um Deus existe. E a gente poderia pegar, por exemplo, a confissão de fé de Westminster. Né? A gente poderia pegar a confissão de fé da própria igreja que a gente tem, a nossa, que é baseada nas confissões de fé reformadas, históricas. E a pessoa chegar aqui e dizer: não, acredito em todos esses pontos aqui da confissão de fé. E ainda assim a pessoa não ser salva. A pessoa pode decorar esses pontos. Ela pode até ensinar acerca desses pontos e não ser salva. Esse é o alerta de Tiago. Você vê um nível. Né? Porque às vezes a gente pensa que porque a pessoa sabe um pouquinho a mais da teologia correta, já é praticamente um arcanjo. Não é nem anjo, já é arcanjo. Porque hoje em dia quase ninguém sabe nada. Então não basta apenas saber, é preciso praticar. Preciso ser, né? É preciso que a palavra de Deus seja vista em você. Também os demônios o creem, estremecem. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? E agora é o desafio de Tiago. Tiago vai começar essa explicação final, né? Mostrando a insensatez dessas pessoas. Você quer reconhecer, ó homem vazio, que a fé sem obras é inútil? É como se Tiago já visualiza um grande grupo de pessoas que vão se opor veementemente aos seus ensinos. Ele já está visualizando isso. Assim como Paulo visualizava isso quando escreveu Romanos. Quando Paulo está falando sobre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus, tem um ponto na carta de Romanos que Paulo vai dizer o seguinte: ô criatura, você está querendo discutir com o Criador? Então Paulo já visualiza ali o quê? As supostas, né, oposições que pessoas iriam fazer quando estivessem, né, ouvindo ou lendo a carta que ele escreveu. A mesma coisa, Tiago aqui já antevê essa rejeição, essa oposição que é muito comum quando nós somos exortados biblicamente e não queremos mudar. Então, quando a gente é exortado biblicamente e a gente não quer mudança, o que é que a gente faz? A gente se opõe. É como, por exemplo, na época de Moisés. Aquelas pessoas que se levantaram, né, Datã, Corá e Abirão, e um monte de gente lá com eles, que se levantaram contra a liderança de Moisés, qual era a causa disso? Eles não queriam aceitar o direcionamento de Deus para eles, que era dado por meio de Moisés. Então, de novo aqui, homem insensato,
Homem vazio pode ser uma tradução também. Eu expliquei para vocês que essa palavra vão significa algo vazio, algo que só parece que é alguma. É como, por exemplo, a sua sombra. A sua sombra, ela existe? Não, a sua sombra é apenas um reflexo do seu corpo quando bate algum tipo de luz. Mas a nossa sombra, ela não existe. Ela é algo que não existe. Ela existe apenas como uma espécie de ilusão de ótica, né? Quando a luz reflete sobre algum corpo. Então aqui, essa palavra vazio é a palavra kenós, né? E a palavra sem conteúdo significa, é a palavra argos, né? Então Tiago traz essa repreensão severa, porque a resistência era moral e não intelectual. O que quer dizer isso? Não é que as pessoas não estavam entendendo o que estava sendo ensinado. É que as pessoas não queriam obedecer o padrão que o Senhor havia instituído. Então, não é que eu não entendi por que está sendo desse jeito. Não, as pessoas entendiam, mas elas não queriam se submeter. Então o Tiago vai lá e traz isso, né? Sobre a fé morta, uma fé que não cumpre o propósito, exatamente como está escrito aqui no versículo 20. Ele diz que a fé sem obras é morta. E essa palavra morta, né, é algo que não tem atividade, é algo que está ocioso. Tiago vai agora trazer alguns exemplos, como o exemplo de Abraão e Raabe, mostrando justamente, né, como essas pessoas que foram justificadas pela fé, elas tiveram a evidência da sua fé por meio das suas ações, que é aquilo que a gente chama de obras. Ações claras de obediência, né? Então, eu queria abrir com vocês aqui apenas em 2 textos, só para a gente confirmar o que a gente está ensinando aqui. Provérbios. Provérbios 12, 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo, ou é sem juízo, né? Veja como a palavra de Deus, ela é extremamente contra a ociosidade. Então, não é que o cristão tem que ser um workaholic, mas a gente tem que aproveitar o dia. Então, nós temos... Como é que está a vida de oração de vocês? Como é que está a leitura da Bíblia? Como é que está o estudo, né, da palavra de Deus de forma sistemática? Como é que estão as suas ações proativas de amor? Ah, pastor, não estou fazendo assim tudo como eu deveria porque eu estou sem tempo. Mas um motivo para você não andar ansioso, né? Então, o cristão, ele não pode jamais ser ocioso. Ainda falando sobre isso, Mateus 12, 36. E aqui principalmente a ociosidade no sentido espiritual, fique claro. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, o que é uma palavra ociosa? É uma palavra que você não quis pensar antes de dizê-la. Então, quando a pessoa diz assim, falei sem pensar, por que você falou sem pensar? Está com preguiça de pensar? Tem que pensar. Você tem que ter responsabilidade com aquilo que você vai falar. Afinal de contas, aquilo que é dito não pode ser desdito. Você pode até se arrepender da sua fala, mas ela foi falada, né? Então, voltando agora para o nosso texto de Tiago, vamos lá? Tiago 2, 20. Ó homem vão, homem vazio, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então,
Agora, vamos iniciar aqui, junto com o Tiago, essa apologética, né? Essa defesa da fé. Tiago agora vai defender o seu ponto de vista, que ele está falando aqui, que a fé precisa necessariamente ser evidenciada por meio das obras. Então, versículo 21 vai aparecer aqui uma das figuras mais conhecidas de toda a Bíblia, que é quem? Abraão, exatamente. Então, Abraão vai ser agora lembrado aqui por Tiago, versículo 21. Vamos lá? Porventura, nosso pai Abraão não foi declarado justo por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E aqui a gente tem a palavra grega dikaió, que significa declarar justo, reconhecer como justo, demonstrar como justo conforme o contexto. Olha o que essa palavra significa. Não é simplesmente justo, é ser declarado justo do ponto de vista, né, de um procedimento judicial. E a palavra grega também, né, avapel, que significa oferecer. Todas essas duas palavras têm centralidade nesse versículo. Tiago, ele vai até Gênesis 22, muitos anos depois de Gênesis 15. Vamos lá em Gênesis 22? Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a... Percebeu? O que vai acontecer agora? Deus vai provar a Abraão. Mas aí você fica pensando, mas Senhor, agora? Mas Isaque já nasceu, Isaque já está grande. Abraão já fez tantas coisas. Já passaram-se tantas experiências com Deus e Abraão. Por baixo, irmãos, aqui um lapso temporal de mais de 40 anos. Vamos supor que Isaque tivesse 15, com certeza ele tinha mais. Mas se você somar 15 anos de nascimento de Isaque com 25 anos, que antecederam o nascimento de Isaque, você tem 40 anos, no mínimo, de Abraão andando com Deus. E Deus vai provar ele agora. Você já tem 40 anos andando com Deus, mas eu estou falando andando a vera. A vera, como Abraão. Abraão foi chamado com 75 anos, idade não quer dizer nada. Então, e aconteceu que depois destas coisas, provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Viu que o negócio já estava ensinado. Abraão já estava domesticado, irmão, aqui. Deus falava, Abraão já dizia o quê? Eis-me aqui, Senhor. Você já está nesse padrão? Ou quando o Senhor fala, você ainda fica... né? E disse: toma agora o teu filho. O teu único filho. Mas vem cá, Abraão tinha um filho só? Tinha dois. Isaque, a quem? Você ama. Ama demais. Por que ele não pediu Ismael? E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você sabe qual é o holocausto, né? O holocausto é um sacrifício específico que o animal tem que ser todo queimado em agradecimento a Deus. O holocausto era um sacrifício que o animal precisava ser queimado completamente, né? E ele está dizendo para fazer isso com quem? Com Isaque, o filho da promessa. É agora que Abraão está sendo provado. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada,
e alvardou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja, Isaque já sabia como se adorava a Deus. Essa era uma atitude que Abraão fazia ato contínuo, né? Essa era uma forma de culto a Deus no Antigo Testamento. E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, quando você ouve João Batista lhe dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a referência é essa aqui. Deus, de fato, providenciou um cordeiro para o holocausto. Abraão não precisou oferecer o seu filho, mas Deus ofereceu o seu. Aquele que nos deu o seu próprio filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Muitas vezes, com essa preocupação de estar diferente do catolicismo romano, que no seu catecismo diz que tem que ter fé e obras, como elementos de salvação, a gente tem nada a ver com a igreja romana, irmãos. Nem a favor nem contra. O nosso compromisso é com a fé bíblica. Então, a fé bíblica é essa. Você é salvo pela fé. Você é salvo pela graça mediante a fé. Mas, se você foi salvo, tem que ter evidência. E a evidência é atitudes, ações concretas, ações palpáveis, visíveis, de que você tem uma vida transformada. A fé produz ações, Então, quando você de fato acredita em alguma coisa, e quando eu falo alguma coisa, eu falo do ponto de vista bíblico, é lógico, isso necessariamente vai ser visto. Imagine, irmãos, que você até certo ponto não acreditava que era importante frequentar os cultos para a sua edificação espiritual. Então você começou na caminhada cristã supondo que só pelo fato de ser batizado você poderia ler a sua Bíblia em casa, fazer as suas orações, sem qualquer tipo de ligação mais próxima com uma igreja local. Até que em algum momento o próprio Espírito Santo de Deus, supondo que você seja crente, o próprio Espírito Santo de Deus te convenceu de que você estava errado. De que se você não revisse isso o mais rápido possível, você iria sofrer consequências. Porque aquele que Deus ama, corrige. Veja, supondo que essa pessoa é filho, eleito. Então essa pessoa agora acredita com todas as suas forças que é importante estar inserido em uma igreja bíblica para crescer espiritualmente, para fazer aquilo que em Cristo ele foi regenerado para fazer. Então você acha que a pessoa que agora começou a acreditar na importância de frequentar uma igreja, ele vai frequentar mais ou menos os cultos? Mais. Então de repente você vê essa pessoa uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Agora você vê a pessoa em todo culto. Você fala, mas por quê? Porque alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou na mente e no coração dessa pessoa. Então quando a fé verdadeira entra dentro dos nossos corações,
ela vai gerar em nós atitudes concretas. É isso que a gente chama de transformação. Então não é simplesmente fala. E às vezes a pessoa diz, né? Quantas pessoas dizem para você e para mim: olha, eu queria tanto ter estado com vocês. É sério? Qual de vocês não teve que abrir mão de nada para estar aqui hoje? Irmão, eu abro mão de uma série de coisas para estar aqui. E não é só para estar aqui, é para estar pregando para vocês. Porque você já sabe que para cada uma hora que eu falo pregando, eu tenho que me preparar 6 a 10 horas. Então, a gente tem que abrir mão. E hoje eu trabalho e estudo. Então, e tenho 3 filhos. A gente tem que abrir mão de uma série de coisas. Se de fato algo é importante para você. Se não é importante, aí tudo bem. Né? Quem vai decidir o grau de importância das coisas na sua vida é você mesmo. Por isso que eu falei para vocês na segunda-feira, a atividade qual era? Descubra quem é você. Eu vou até, né, falar numa linguagem mais jovial, olhando aqui para a Helena. Né? Qual é a sua? Descubra qual é a sua. Né? Em inglês, WhatsApp. Né? Qual é a sua? O que você quer para a sua vida? Porque assim, né, numa linguagem agora já puxando para a linguagem da minha filha, eu disse, estou me atualizando. Né? De boa. Ela fala, de boa, meu pai. Eu falo, não estou de mal com ninguém, porque você está dizendo que é de boa. Né? Então, de boa. Não tem obrigação de você estar aqui se você não quiser estar aqui. Então, não tem uma obrigação. Ó, fique à vontade. Se você quer assistir o horário político, fique à vontade. Mas, você só precisa estar em um lugar que você efetivamente queira. E você, na igreja, você tem que querer muito. Porque você está em um lugar que a Bíblia diz que é o melhor lugar do mundo. Que são as reuniões que são feitas em nome de Jesus, contando sempre com a presença especial dele. Aleluia. Tiago está mostrando para essas pessoas cuidado para você não normalizar o extraordinário. É um dos grandes perigos da religiosidade, é quando a gente normaliza o extraordinário. O extraordinário, irmãos, é sempre extraordinário. Todo culto é extraordinário. Toda oração que você faz genuinamente a Deus é extraordinária. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar Isaque? Bem vês, versículo 22. Que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras da fé foi aperfeiçoado. É exatamente essa fala de Tiago. Não há concorrência aqui. O que há é completude, sinergia. Então você precisa procurar evidências. E que evidências são essas? Ações concretas. Ações concretas que venham, né, a fundamentar a sua fala. Agora no versículo 22. Bem vês. Então o Tiago está dizendo aqui, você pode ver facilmente. Então não é algo que está escondido. O véu já foi removido. Bem vês que a fé cooperava com as suas obras. De novo, elas estão trabalhando juntas. Pela fé, né, as pessoas fazem as coisas. Ou então pela falta de fé. Vamos comigo em Romanos 14. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é
de fé é pecado. Então veja como a fé é um requisito essencial, como a gente já leu em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Então, as coisas que a gente aprende aqui nesse versículo, primeira delas, a obra não é inimiga da fé. Pelo contrário, elas são aliadas. Então, uma vai demonstrar se a outra é verdadeira. Você pode fazer boas obras sem a fé? Não. Você pode fazer obras aparentemente boas sem a fé verdadeira. Mas a Bíblia classifica essas obras como trapos imundos, pois não provém de uma fé em Cristo. Assim como você não pode dizer que você tem uma fé verdadeira se você não pode demonstrá-las por meio de ações concretas que são a obra. Aqui também a gente aprende que a fé verdadeira produz movimento. Então a fé verdadeira, ela não é inerte, irmãos. Ela não fica parada. A fé verdadeira faz você se movimentar. Faz você agir em conformidade com esse compromisso. Por exemplo, irmãos, como nós, temos sido, vamos colocar dessa forma, extremamente negligentes em relação ao nosso chamado ao evangelismo. Quando eu falo evangelismo, não é evangelismo que a gente faz aqui de 15 em 15, uma vez por mês. É evangelismo diário. E você dividir a fé com qualquer pessoa que esteja no seu caminho. Então, algumas ações eu separei aqui para você ver da fé verdadeira. Primeira, quando Pedro acreditou que Jesus o chamava, saiu do barco. Vocês lembram? Jesus ressuscitou e Pedro está indo pescar com a galera. E aí de repente ele avista quem? Na margem? Jesus. Todo mundo espera o barco chegar até a margem. E Pedro, nada, meu irmão, Pedro se jogou e saiu nadando, Eu acho que foi cachorrinho. E saiu nadando lá e chegou esbaforido, porque ele acreditava que quem é que estava lá? Jesus ressurreto. Então ele disse, eu não quero perder um segundo aqui nesse barco, que agonia! Eu vou nadando, mas eu vou chegar antes, eu quero ver isso aqui. Eu acredito que ali é Jesus ressurreto. A mesma coisa, quando Noé acreditou no aviso de Deus, ele construiu a arca. A arca requereu tempo de Noé, requereu mudança financeira na vida de Noé, requereu inclusive rejeição social, porque as pessoas viam a Noé como um louco, porque até aquele momento não chovia. Então quando Noé disse, vai chover, as pessoas disseram, você está maluco, não cai água do céu. A irrigação é feita de outra forma, Noé. Você parece que faltou a aula, Então, Noé, ele passou por todo tipo, de provação nesse sentido, mas ele se manteve íntegro ao chamado de Deus, porque ele acreditou que a informação que Deus passou para ele era verdadeira. Então a questão aqui, irmãos, é: você acredita em Deus? E o que vai me dizer se você acredita em Deus não é o seu sim, o seu não. É o que você fez hoje. Como é que foram as suas ações? Foram pautadas naquilo que Deus falou ou são pautadas naquilo que você achou que era melhor para você? E aí cuidado, porque a Bíblia já traz um alerta. Há muitos caminhos que aos nossos olhos parecem ser o melhor de todos os caminhos, mas são caminhos de morte. Quando Abraão acreditou, ele saiu da sua terra, aquele chamado de Abraão lá em Gênesis 12. A gente vai ver daqui a pouco, Raabe, quando ela acredita, ela age colocando a sua própria vida em risco, protegendo os espias que foram enviados pelo povo de Deus para fazer o reconhecimento na cidade.
Então, nós não podemos imaginar que o nosso cristianismo pode ser, né, de alguma forma, acreditado a nós, sem nenhuma evidência concreta de que a gente é crente. Então, quando alguém perguntar, você é crente? Você tem que mostrar isso por meio das suas ações. Então, o que fundamenta você ser crente? Só o fato de você ter saído da sua casa hoje para a igreja? Isso é muito pouco. Porque tem pessoas que estão em igrejas do falso evangelho que vão à igreja muito mais que a gente. Aqui, a gente só tem 2 encontros semanais e um que a gente tem segunda-feira, que é em Cosme de Farias. Tem igrejas do falso evangelho que tem culto todos os dias e às vezes mais de um culto por dia. Então só o fato de você frequentar uma instituição religiosa que tem na placa igreja já significa que você é crente, é salvo? Claro que não. Então o que se fala sobre ações concretas, mais uma vez eu vou fazer uso do que está escrito em Romanos. Vocês estão em Romanos ainda comigo? Amém. Amém? Já que vocês estão aqui em Romanos 15, vamos aproveitar o momento. O apóstolo Paulo então diz aqui, versículo 15 de Romanos. Perdão, vamos voltar ao versículo 12, capítulo 12 de Romanos. Volte só rapidamente comigo. Capítulo 12 de Romanos. Amém? Amém. Eu sei que vocês vão se maravilhar com o que vai ser dito aqui a partir de agora. Aleluia! Glória! Acho que tem alguma coisa nessa água aqui que me dá toda semana. Porque eu começo a tomar ela ali dentro. Começa a vir uma alegria assim diferente, né? Graças a Deus. Versículo 9 do capítulo 12 de Romanos. Amém, irmãos? O amor seja sem fingimento. Isso é uma ação que dá trabalho. Você já tentou amar alguém sem fingir que ama? Irmão. 2 tapinhas nas costas não pode não. Né? Tem que ser a vera. E aqui você tem que amar os que te amam só. E aí vai? Aumenta a minha fé, Jesus. E aí a gente vai se lembrar de Tiago. Tiago disse, se você falhar em um ponto da lei, falhou na lei, então não tem esse negócio, não, aqui eu não quero, aqui eu passo. Não tem que passar. Você pode até pedir ajuda aos universitários, mas você não pode passar. Aborrecei o mal e apegai-vos. Então isso é uma ação concreta. Você não tem mais conta com aquilo que é do mal. Você se apega àquilo que é correto. Então quando qualquer pessoa próxima a você cogita a sua participação em uma atitude ruim, você já rejeita. Caramba, você não está me conhecendo não? Eu sou outra pessoa. Isso é você ser uma nova criatura. Ah, mas antes eu te chamava para fazer isso, você fazia. Pois é, antes. Agora eu sou uma nova criatura. Então são oportunidades que a gente tem de fato comprovar a genuinidade, a veracidade da fé que professamos. Irmãos, quando uma pessoa faz algo ruim com a gente, o que a gente tem vontade de fazer? Algo pior ainda. Evitar. Né? Mas a gente vai fazer isso? Porque, como diria um irmão espiritualizado aqui, sendo tudo crente. Então o Espírito Santo fala mais alto e diz, esse não é o caminho cristão. Então primeiro baixa a sua bola. Amém. Você está achando que essa pessoa foi ruim com você? Você é muito pior do que ela. Glória a Deus. Você faz pior com Deus todos os dias e Deus te perdoa. Se o seu arrependimento é sincero. Glória a Deus. Então, perdoe. E depois de perdoar, comece a se sensibilizar com o malfeitor. Não, pastor, você já está exagerando. É você entender o que Tiago entendeu. Eles ainda não foram alcançados pela graça que você foi. Então você tem que ter a mesma compaixão, por exemplo, quando você vê uma pessoa faminta.
e você acabou de fazer uma refeição assim, né, no capricho. Aquela pessoa está sem aquilo que você acabou de ter. Então essa é a visão correta para que a gente enfrente as coisas de maneira sábia. Então quando a Bíblia está falando de ação, de obra, ela não está falando de chegar aqui, construir um telhado, construir uma laje, né? Não vamos plantar uma igreja em Corme de Farias, procura logo o Calmon, um terreno em Corme de Farias. Quer obra? É obra, eu quero obra. Não, esse tipo de obra, irmãos, são obras de uma vida transformada. A sua vida é a sua obra. Por isso que a fala em 1 de Coríntios é: cada um veja como edifica. Ninguém pode colocar outro fundamento, senão Cristo. Mas cada um veja como está edificando sobre esse fundamento. Continuando aqui. Só coisa boa. Amai-vos cordialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, como vai você? Falar com as pessoas com cordialidade. Você é uma pessoa agradável? Aleluia. Oh, glória. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Amai-vos cordialmente, irmãos. Então não é só você dizer que ama. Isso tem que ser demonstrado por meio de ações de cordialidade. Aleluia. Qual foi a última vez que você trouxe uma balinha para o seu irmão? Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um versículozinho escrito com caneta perfumada. Aleluia. Não sabe, ações concretas de cordialidade. Irmão, se você for alguém cordial, você não perde nada, você só ganha. Às vezes a gente está achando que as pessoas estão nos perseguindo. Não, porque a gente é mal-humorado mesmo. Ninguém gosta de gente mal-humorada. Oh, Deus. Pastor, eu estou sendo tão perseguido. Ajuda-me, Senhor. Por quê? Por causa do seu mau humor. O fruto do Espírito é amor, Paz e alegria. paz e alegria. Cadê a alegria? Não, pastor, eu estou com deficiência. Então você não tem o fruto do Espírito. Não, alegria, irmão. Seja uma pessoa cordial. Aleluia. Isso aí. Amém. Aleluia. Sabe, procure ações concretas para mostrar que os seus irmãos são importantes para você. Eu creio. Amém, irmão? Eu sinto algo sendo transformado aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Preferindo-vos em honra. Eu estou me arrepiando. Uns aos outros. Ó, isso é ação concreta. É quando você olha para o irmão e você diz: não, você primeiro. Sabe? Ah, Jesus. Você primeiro. Desculpa. Então, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe? Irmão, eu vou te ajudar, mas assim, na minha agenda só tem espaço em 2028. Como é que você está em 2028? Está de boa? Então eu vou dar aquela ajuda, fica para janeiro de 2028. Ô irmão, pelo amor de Deus, né? Não sejais vagarosos no cuidado. Porque normalmente a gente tende a achar que aquilo que a gente faz ao próximo, ao irmão, né, fica sempre em segundo lugar aquilo que a gente de repente está recebendo dinheiro para fazer. Cuidado. Quem faz as coisas por dinheiro, a Bíblia chama de mercenário. Glória a Deus. Não estou dizendo que você não seja assalariado e que você está sendo, você está sendo mau cristão porque você tem um contrato de trabalho. Não é isso. É a ideia de você organizar as suas prioridades não por aquilo que é pago ou não. A gente organiza as nossas prioridades de acordo com a nossa comunhão com Deus. E a gente já viu, a gente tem 24 horas no nosso dia. Se a gente organizar o nosso dia, dá tempo para tudo. Principalmente se você pedir a Deus sabedoria.
Senhor, eu não estou conseguindo organizar o meu dia, me ajuda a organizar o meu dia de uma forma que eu consiga fazer as coisas que te agradem e as minhas obrigações que eu tenho para com os outros. Glória a Deus. Servindo ao Senhor, versículo 12, alegrai-vos na esperança. Obrigado, Jesus. Eu acho tão triste, irmãos, quando as pessoas perdem a esperança. Sabe? Às vezes você está orando por alguém, pela conversão de alguém, por alguma ação concreta de Deus, e a pessoa diz, eu já não acredito mais que Deus vai fazer isso. Mas como você não acredita? Deus te disse que não faria isso? A gente, por definição, nós somos um povo que acredita. Você não disse que você é crente? Por que as pessoas chamam a gente de crente? Porque, por definição, nós somos aqueles que acreditam. Como é que você perde a esperança de que Deus vai agir? Irmãos, a Bíblia vai dizer em Filipenses que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Né? Por isso que às vezes, assim, quando uma pessoa diz assim, eu queria tanto um filho. Só um. Porque Deus manda de galera. Nossa. Eu, por exemplo, muito antes de me convencer, eu sempre sonhei em ter filho. Tanto que eu sou muito grato a Deus por ter 3 filhos. Quando eu era mais novo, eu queria ter 12. Quando nasceu a terceira, eu falei, ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé. Então, o fato de você, pedir algo a Deus e isso demorar, não deveria ser motivo para tirar a sua esperança. A esperança que se é diminuída é frieza espiritual. Então vamos acender a chama de novo do amor, do primeiro amor. A esperança ela está sempre conectada com 2 outras coisas, amor e fé. Onde é que está isso? 1 Coríntios. Quais são os melhores dons? Amor, esperança e fé. E qual é o maior de todos? O amor. O amor. Então ele diz, alegrai-vos na esperança. Quando o anjo chegou para Sara e falou que ela ia ter filho, o que foi que ela fez? Ela sorriu. Por isso o nome de Isaac significa o quê? Sorriso. E Sara tinha 90 anos. Né? Sede pacientes. Isso daqui a gente pode passar tranquilo, porque eu sei que todo mundo está com 10 aqui. Amém? Então, sede pacientes na tribulação, irmãos. Por que você quer sair da tribulação? Mal ela chegou. Seja educado com ela. Misericórdia. Oi, tribulação, como você vai? Tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? A ideia de você ser paciente na tribulação, irmão, não é você gostar de sofrer, não é isso que a Bíblia requer de você. Mas é a ideia de você enxergar o benefício que vai estar sendo gerado para você por meio da tribulação. Então, é como, por exemplo, irmãos, não sei se vocês gostam de estudar. Se vocês gostam de estudar, Deus abençoe vocês. Eu não gosto. Eu gosto de estudar as coisas de Deus. Aí é maravilhoso para mim. 10, 15, 16 horas é nada. Mas estudar, ainda mais agora que eu estou tendo que estudar um negócio chamado direito. Que coisa chata. Né? Mas aí é o que temos para hoje. Então você tem que aprender a gostar do que o seu corpo não gosta. Sabe como é o nome disso? Disciplina. Tem que encontrar satisfação. Esse é o meio que Deus está gerando para que eu seja alimentado. Ele está me dando graça aqui, sabedoria para entender isso aqui, porque antes eu nem entendia direito. Então vamos lá, é isso aí. Não somos mais crianças, irmãos. Quando a gente era criança, a gente pensava e agia como criança. Quando a gente cresce, a gente abandona as coisas de criança.
Então, quando a Bíblia diz serem pacientes na tribulação, é isso, é você entender que remédio é bom quando você está doente. Tem gente agora, em determinados países, que está orando por remédio, porque não tem. Tem pessoas que às vezes morrem, crianças, porque não tem antibiótico. Algo que no nosso país facilmente pode ser achado. Até na rede pública. Mas tem países que não tem isso. Você imagina a pessoa morrer por conta de uma infecção respiratória? Estou falando algo assim grave, não é boba. Uma infecção respiratória comum para a gente, que você passa um antibiótico de uma semana e a pessoa fica curada. Tem gente que não vai ter esse antibiótico e vai morrer. Ah, lembra quando a gente era criança? Mas esse comprimido é tão grande. Vocês já deram para o filho de vocês amoxicilina? Que é amoxicilina com outro. Clavulin que chama. O remédio ruim, que as meninas que diziam. Depois eu botei um pouquinho na boca para saber. Realmente, parece que é areia. Mas ela tinha que tomar aquilo, meu amigo. Tinha que tomar, tava com infecção respiratória, tava lá. Tinha que, se não tomasse, ia ver, sem ter nada. Para que é muito horrível. Quando a mamãe era pequenininha, às vezes eu tinha que segurar no bolo, enfiar na agulha, um culo. Botava ainda aqui, não era para. Ó, não fazia nada de perversidade com minha filha, não. É quando a gente faz assim, tem que puxar o ar pela boca e engole o remédio. Porque às vezes ela botava para fora o remédio. E aí? É perversidade? Não, é para salvar a vida da pessoa. Então a tribulação é para fazer de você um cristão melhor e feliz. É para que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Então seja educado com a tribulação. Pare de passar essa imagem errada para a tribulação. A tribulação está querendo te ajudar e você já quer que ela vá embora. Cadê a hospitalidade com a tribulação? Então seja paciente com a tribulação. Aprenda o que você tem que aprender para você aprender só uma vez. Para você não ter que repetir várias vezes a mesma tribulação. Isso tudo a gente está falando de obras, irmãos. São essas as obras concretas que a gente tem que produzir na nossa vida, que Tiago está falando lá. Versículo 12 aqui para a gente concluir, eu acredito que vocês já sofreram bastante. Perseverai na oração. Olha, irmãos, qual é a oração que vocês estão fazendo há mais de 6 meses? A mesma oração. Mas tem que ser todo dia. Eu acho interessante, assim, eu gosto desses parâmetros, assim, pelo menos para o meu cristianismo me ajuda. Michael Jordan foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? Isso não é questão de opinião, não. É porque ele foi mesmo. Ele não era bom. Não é que ele não era bom, ele era ruim. E ele queria muito aprender a acertar cestas de 3 pontos. Então ele entendeu, isso ele, adolescente, que ele precisava treinar. Ele tinha que chegar na escola às 6 da manhã. Tinha uma quadra perto da casa dele, ele ia todos os dias 4 da manhã e treinava de 4. Adolescente, o pai dele não mandou ele fazer isso não, ele ia porque ele queria. De 4 às 6 da manhã ele arremessava. E teve um determinado momento da carreira dele que ele disse, não, eu vou arremessar, sei lá, acho que 100 bolas, 30 bolas de 3, e eu tenho que acertar as 30. Então, se ele acertasse 29 e a última ele errasse, ele começava contando do 0. De novo. Tinha dias que ele ficava horas fazendo isso. Até que ele conseguia acertar bolas de 3 de olho fechado. É mágica? Não. É treinamento. Então, quando a Bíblia está dizendo perseverar em oração, você vai ser, né? Não é que você vai ser melhor na oração, você vai sentir mais os benefícios da oração quanto mais você usufruir dela. Aí você ora 5 minutos por dia, passa 10 anos, você diz, pastor, mas eu nem sinto assim minha oração fazendo efeito nenhum. É claro! Você não usa do seu tempo para isso. Então fazer as coisas repetidas vezes. Está na Bíblia o tempo todo que você tem que meditar na palavra do Senhor.
de dia e de noite. Jesus disse que a gente tinha que orar sem cessar. E a gente acha que 5 minutos de oração deu. Então, a última passagem aqui para a gente concluir é só: comunicai com os santos as suas necessidades. Só até aqui, vamos voltar para Tiago. É isso. Comunicai com os santos as suas. Significa que as necessidades do irmão também são as suas. Mas para isso você tem que ter intimidade com o irmão. E para ter intimidade com alguém, intimidade não é algo que pode ser fabricado. Intimidade é algo que vem com a convivência. Então você convive com as pessoas, você vai aprendendo quem são as pessoas, você vai identificando quais são as necessidades de cada pessoa, para que você então possa ajudá-las como cristão e ser bem-aventurado naquilo que é melhor dar do que receber. Vamos voltar aqui para Tiago 22 e a gente já vai concluir. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Que obras? Essas que a gente acabou de falar. Então, à medida que você vai vivendo como um cristão, a sua fé vai ficando cada vez mais evidente que ela é verdadeira, que ela é genuína. É como, por exemplo, irmãos, o ouro. Existem outros metais que têm uma coloração similar do ouro. Mas qual é a diferença do ouro? O ponto de fusão, que é o ponto onde o sólido se transforma em líquido. E o ouro é um dos metais que tem o ponto de fusão mais elevado. Então, quando você pega outros metais que parecem com ouro e não são ouro, quando eles são elevados às temperaturas altas que só o ouro aguentaria, eles simplesmente se desfazem. Vão perdendo, né? Vão se perdendo. Enquanto que o ouro, à medida que ele vai se colocando naquela temperatura elevada, ele vai ficando ainda mais puro. Porque se existe algum tipo de escória, ou seja, algum tipo de outro metal que não seja ouro, junto com o ouro, ele vai se queimando. Só o ouro vai ficar no final. Por que eu usei o exemplo do ouro? Porque Pedro usa esse exemplo falando da nossa fé. Ela precisa ser provada assim como o ouro é provado no fogo. Então aqui, versículo 22... Versículo 23 agora. E cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado para a justiça. Então, Abraão creu. E como é que a gente sabe que ele creu? Pela fala? Pelas ações. Então, por que ele foi tido como justo? Pelas suas obras? Não, pela fé. Abraão foi tido como justo porque ele creu em Deus. Mas como é que eu sei que ele creu em Deus? Nas suas ações. Então é isso que a gente sente mais falta. É por isso que o movimento evangélico é tão... Eu estou procurando uma frase que não seja tão ofensiva. É por isso que o movimento evangélico é tão sem poder. Por isso que para se fazer qualquer coisa na igreja as pessoas ficam preocupadas logo com dinheiro. Por quê? Porque não tem poder espiritual aí, tem que querer dinheiro mesmo. Porque o mundo faz as coisas baseadas no dinheiro. Mas a gente é crente, irmão. Vocês lembram quando o apóstolo Pedro estava indo orar? E aí tinha uma pessoa que não podia andar, e ele olhou para Pedro e para os outros, pensando em receber dinheiro, porque ele era, um mendigo. E Pedro disse: a gente não tem nem ouro nem prata, mas a gente tem outra coisa. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Chega, eu me arrepiei aqui agora. Deus purinho. Rapaz! Aleluia. É isso que precisa do movimento evangélico, irmão. Não é você teatralizar isso. Não é sair a gente por aí dizendo que as pessoas andem sem Deus mandar que a gente fale isso antes. A gente tem responsabilidade, mas é a gente andar
conscientes do poder que habita em nós. A gente tem a consciência de que é esse o poder que habita em nós e que é isso que a gente tem que buscar, e não o dinheiro, e não os recursos materiais, e não agradar as pessoas mediante qualquer tipo de agrado físico somente. Então a ideia aqui é: Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então é isso que nós temos, é esse desafio que nós temos. Agir de tal forma que as pessoas possam ver a nossa proximidade com Deus. Tiago vai falar mais adiante, eu convido vocês a adiantarem um pouquinho comigo, a gente vai chegar lá pela fé, se Deus permitir. Mas Tiago fala aqui, no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então a gente está falando de amizade, não é? Abraão foi chamado de quê? Amigo de Deus. Mas para você ser amigo de Deus, muitas vezes o mundo vai te olhar como inimigo. Você está preparado? Ou você quer ser amigo do mundo de qualquer jeito? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Então, o cristão, irmãos, ele tem que ser uma pessoa de princípios firmes. E mais ainda, você tem que ser de princípios firmes, não somente para os outros, porque às vezes é fácil a gente ter aquela postura de durão, de durona. Não, você tem que ter postura firme com você. A maioria das pessoas que é extremamente exigente com os outros é extremamente conivente com eles mesmos. Por isso que eu falo para os meus filhos, inclusive eles reconhecem isso abertamente, explicitamente. Ninguém é tão exigente comigo do que eu. Então, tanto que quando uma pessoa fala alguma coisa para mim, mesmo que seja com intenção péssima, eu sempre olho com um aspecto positivo. A pessoa diz: você tem que estudar mais, seu despreparado. Eu acho isso ótimo, eu tenho que estudar mais mesmo. A pessoa vai querer te ofender, mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você vira para uma pessoa que é multimilionária, imagine você encontrando-se com Elon Musk, que quase que não tem dinheiro, só tem $1 trilhão. O que é isso? E você se encontra com ele, e aí você de repente vê alguém se aproximando dele, dizendo assim: Elon Musk, você é um pé rapado. Você não tem dinheiro nenhum, você é um quebrado. Você acha que ele vai se preocupar? Então, provavelmente ele vai dar uma risada. Por quê? Porque ele sabe que ele não é quebrado. Ele sabe que ele é o homem mais rico do mundo. A mesma coisa deveria ser a atitude do cristão. Se alguma pessoa está te dizendo alguma coisa que não é verdade, por que você está irritado? Glória a Deus. Ah, pastor, fulano me chamou disso e disso. Sim, e aí? Você é? Se você for, arrependa-se. Mas se você não é, você está dando tanta atenção por quê? Irmãos, a gente às vezes gasta tanto tempo tentando se explicar, tentando demonstrar que a gente não é a pessoa que as pessoas estão dizendo que a gente é. A gente deveria gastar mais tempo em ser a pessoa que a gente tem que ser à luz de Cristo. Então, cuidado para você não viver querendo agradar o mundo, querendo agradar o mundo e a Deus, porque não dá. Então, você tem que ter a sua consciência. O que é que você quer fazer da sua vida? Por isso essa pergunta é tão importante. Decida primeiro o que você quer fazer da sua vida e depois faça. Para você não ficar, como já advertia um filósofo grego chamado Sêneca. Eu já falei isso algumas vezes para vocês. O capitão de navio que não sabe para onde está indo, todos os ventos são contrários. Isso poderia se aplicar a muitos crentes que não sabem o que estão fazendo na igreja. Qual é o seu propósito de vida? Se o seu propósito de vida é agradar a Deus, pronto. Aleluia. Então tudo que não agrada a Deus já está automaticamente retirado da sua vida. Então, a possibilidade de você pagar o mal com o bem, perdão, que o bem, se você pagar o mal com o mal, existe?
Não, agora você é crente. Você já decidiu, você quer agradar a Deus, né? E para agradar a Deus, como é? A gente paga o mal? Pronto. Então você já sabe que essa é a direção. Significa que vai ser fácil? Não, mas significa que agora você está na direção certa. Significa que agora você está bem direcionado. Agora é só botar as velas do navio e navegar. Então, saber a direção para onde a gente está indo é tão importante quanto se esforçar para fazer o que a gente tem que fazer. Então, preciso concluir aqui por causa do horário, versículo 23, versículo 24. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É exatamente esse versículo 24 que trouxe tanto debate na igreja, né? Seja a igreja atual, sempre traz debate, porque aqui, né, Tiago está falando expressamente, olhe, vedes que uma pessoa é declarada justa por obras e não apenas por fé. E aí Paulo vai escrever, tanto em Romanos quanto em Efésios, que a gente é justificado somente pela fé. Então, esse é o centro da controvérsia de um monte de gente, né? Mas a grande questão aqui é, o assunto não é a justificação pela fé. O assunto da carta de Tiago é a veracidade da fé. Então, para você, né, dirimir, para você vencer qualquer conflito aparente, é só você ler o livro. É claro que se você ler esse versículo 24 de forma, né, recortada, sem levar em consideração o que foi dito antes, o que está sendo dito depois, você vai ter uma série de conclusões erradas. E aí eu digo, não só aqui em Tiago, mas na Bíblia toda. Mas quando você faz como a gente fez aqui, chegamos em Tiago 2:24, mas antes a gente está lendo Tiago desde o capítulo 1, versículo 1. Então aqui facilmente para vocês, o que Tiago está falando? Sobre a justificação? Não, sobre a veracidade da fé que justifica. Inclusive é isso que foi dito anteriormente. A fé sem obras, ele não está falando de justificação, ele está falando da ilusão de você acreditar que você tem essa fé que justifica sem as evidências que apontem para isso. Então por isso essa fala dele aqui. Ele não está negando em momento nenhum, assim como Paulo não nega a importância das obras. Paulo vai falar várias vezes, em várias cartas, Colossenses, se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são do alto, aquilo que a gente leu aqui, Paulo escreveu em Romanos 12, o que é que ele está dizendo ali? Se você é crente, você tem que viver desse jeito aqui, ó. Então, Paulo, em muitas das suas cartas, ele vai cobrar ações concretas do crente para que de fato possam se considerar crente. Então, em momento nenhum, Paulo e Tiago estão se contradizendo, pelo contrário, né? A fala de Paulo tem tudo a ver com o que Tiago diz aqui também, que nós somos justificados pela fé, mas a nossa fé é evidenciada necessariamente pelas nossas ações. Isso não há exceções. A gente vai ver isso até no ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi salvo pela fé. E você diz, mas ele não fez obra nenhuma. Não fez. As horas que ele ficou ali na cruz, ele até evangelizou. Pastor, ele evangelizou todo mundo que estava lá. Inclusive o outro ladrão que foi crucificado com ele. Quando estava falando com Jesus, o que foi que ele disse? Você não está vendo que ele é Deus? Pare com isso. Mas no começo, quando eles foram crucificados, ele falava a mesma coisa do outro. Até que em um determinado momento ele olhou para Jesus e disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. É esse tipo de obra, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Os seus joelhos foram quebrados. Ele murmurou? Isso é obra. Aprender a viver contente em toda e qualquer aceitação. A fala de Jesus para aquele homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se vocês ouvissem isso hoje, pastor, deu promessa.
pode pedir uma suspensão, assim, no sentido de que eu quero ir para o paraíso, mas não hoje. Então, assim, eu quero ir para o céu, mas posso pedir, assim, para o Senhor um adiamento de uns 10 anos, né? Então a gente fala, né? Ah, meu ladrão da cruz não evidenciou. Não evidenciou? Claro que evidenciou muitas, né? Visíveis, inclusive, diante de todos aqueles que estavam ali. Começaram a ver, meu Deus, mas que esse homem aqui estava falando mal, agora já está falando bem de Jesus. Mas esse homem aqui que estava murmurando, falando e acontecendo, agora está nessa calma toda. Por quê? Porque a sua vida foi salva. Quando a nossa vida é salva, a gente muda. Então é preciso que isso aconteça com a gente, irmãos. A gente não pode ficar numa fé somente de aparência. E agora no versículo 25, já para a gente concluir. Vedes então, versículo 25, de igual modo, Raabe, a meretriz. Então, Raabe aqui já é diferente de Abraão. Por quê? Porque Raabe tinha um passado que, moralmente falando, a condenava. Ela era meretriz. Não foi também justificada pelas obras quando reconheceu os emissários e os despediu por outro caminho, mostrando justamente essa atitude de Raabe aqui, que aparece lá em Josué 2, 1 a 21. Eu vou deixar, irmãos, essa passagem de Raabe para domingo, se a gente estiver vivo, né? Mas antes, eu queria apenas fechar aqui com vocês com algumas aplicações, né? Uma pergunta provocativa para vocês, amém? Eu já não tenho esse costume de fazer isso, né? Como saber se a minha fé está viva? Pastor, eu estou vivo. Mas não sei se sua fé está. A Bíblia vai dizer que existem muitos que estão mortos em delitos e pecados. Então a primeira coisa que eu queria que você concluísse a nível de encerramento na nossa exposição de hoje, uma vez que a gente já acertou entre nós, e vamos retomar o versículo 25 no domingo, se Deus permitir. Então como é que eu vou saber que minha fé é viva diante daquilo que a gente aprendeu hoje? Primeiro, não espere perfeição, nem de você, nem de ninguém. Uma coisa que a gente até falou na segunda-feira, a irmã Rose falou. Então, às vezes, será que eu tenho o fruto do Espírito, paciência, alegria, benignidade? Porque eu ainda não consigo realizar. O fruto do Espírito, irmãos, não é a gente conseguir fazer as coisas certinho. O fruto do Espírito é esse desejo crescente em nós de querer ser cada vez mais parecido com Jesus, de querer agradar cada vez mais a Cristo por meio da nossa vida, né? Então nenhum cristão, irmãos, é perfeito. Então não espere perfeição, nem de você, nem dos outros. Isso é muito importante, inclusive quando a gente precisa perdoar alguém. Por que a gente precisa perdoar alguém? Porque as pessoas foram imperfeitas com a gente. A gente criou uma determinada expectativa, a expectativa não foi suprida, né? E aí a gente se decepcionou e agora a gente precisa perdoar. Então, outra coisa, a fé viva, ela pode cair. Vocês olham para a vida de Abraão, Abraão cometeu vários erros. E ele foi, em todos eles, exortado e ensinado por Deus a não mais cometê-los. A semelhança do que a gente já falou de Davi, do próprio Pedro, dos apóstolos que negaram todos eles o Senhor Jesus e fugiram na noite, né, que Jesus foi preso. Então, a fé genuína não é que você não pode cair. Você pode. A fé genuína aponta que você não vai ficar caído. Então, aquele, a semelhança de Pedro, quando começa a submergir, já grita o quê? Salva-me, Senhor! Né? Com todo o pulmão, irmãos, né? Porque você sabe que você tem alguém perto de você que pode te ajudar. Amém. Amém. Jesus é e sempre será para os seus o socorro bem presente.
infelizmente a gente faz pouco uso desse socorro. A gente é tão individualista, né? A gente tenta fazer as coisas na nossa própria força e muitas vezes Jesus fica só olhando, esperando você dizer: ô Jesus, me ajuda aí, né? É por isso que eu vou logo ao ponto. Já acordo de manhã: Senhor, o que o Senhor quiser, viu? Estou aqui, estou conseguindo nem levantar direito. Se você quiser me ajudar até para me levantar aqui, já agradeço. O joelho já não é mais o mesmo, o quadril muito menos. Mas a fé é viva, irmãos, e aqui é preciso que a gente pontue. Mesmo ela caindo, mesmo ela cometendo erros, mesmo ela sendo imperfeita, mas a fé viva invariavelmente vai produzir arrependimento. É aquilo que a gente fala de você ter o fruto do Espírito. Então, se você tem o fruto do Espírito e você cometeu alguma coisa que é contrário a Deus, na hora o Espírito Santo vai gerar em você uma tristeza. Amém. Sabe? Quando vocês têm intolerância ou alergia a algum tipo de comida? Eu, por exemplo, irmãos, eu gosto de comer. Uma vez uma pessoa estava me dizendo: porque graças a Deus eu nunca tive mentalidade de gordo. Eu falei para a pessoa: mas eu tenho. Comigo é assim: ou eu paro de comer tudo, ou então eu como tudo que eu vejo na minha frente. Já admiti logo a minha falha. E aí já é um processo para cura. Então, a fé viva, ela necessariamente, irmãos, ela vai produzir arrependimento. Então, quando a gente tem, como eu falava para vocês dessa questão da alergia, eu descobri com muita tristeza que eu desenvolvi intolerância a amendoim. Pô, irmão, isso é uma coisa que é boa, amendoim. Aí eu vou falar igual as minhas filhas: na moral, amendoim é legal demais. Eu gosto de tudo de amendoim, irmãos. Gosto de amendoim cozido, amendoim frito. Olha, amendoim é amendoim. E depois eu descobri uma coisa que é muito gostosa também, que é pasta de amendoim. E tem uma pasta de amendoim com whey, que bota vários gostos assim, tem de vários sabores. E aí, só que toda vez que eu comia, no outro dia eu passava o dia inteiro no banheiro. Eu ficava achando: rapaz, eu acho que estou com uma virose. Até que eu percebi que não era virose, né? Isso gerava intolerância em mim. E eu tinha, né, dores, gases, né, cólica estomacal. Então, pude perceber que não era a minha. Fiquei triste, né? Mas estou vivendo de boa sem o amendoim. Então, o que eu quero dizer? Já entendi, pastor, mas eu não tenho essa intolerância. Não, é que o Espírito Santo ele faz isso na nossa vida. Agora, quando você comete pecado, né, o Espírito Santo ele dá uma intolerância aqui, irmão. Porque você não é mais tolerante ao pecado. Agora você tem o fruto do Espírito. Então você faz uma coisa que o Espírito Santo não aprova, que Deus não aprova, começa a vir um negócio ruim aqui. E às vezes você diz que não, eu estou certo. Porque aí você fica pensando que o crente é bonzinho. O crente é ímpio. O crente é um ímpio que se converteu, irmão. Então a gente ainda dá uma resistida no Espírito Santo. O Espírito Santo está lá fazendo a ação dele, que é nos convencer do pecado, né? Da justiça, do juízo, e às vezes a gente ainda está achando que está certo. Aí a intolerância aumenta. Eu sim, entendi. Então, a fé genuína, ela necessariamente vai produzir no cristão arrependimento. Então, o cristão vai falar como Pedro, né, quando chorou amargamente, ele percebeu o que ele fez. Diferente de Judas, que não teve arrependimento. Judas teve o quê? Uma sensação de culpa e uma vontade de uma autojustiça, né, que não pode jamais satisfazer a Deus. Então, é importante que a gente entenda que a fé e o arrependimento, ela sempre tem que vir associada. Duas outras coisas que eu queria falar aqui, já para a gente concluir. Outra coisa, a fé verdadeira, ela tem que vir acompanhada de quê? Arrependimento e, segundo, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Porque, vem cá, como é que você tem algo que Deus te deu, que é a fé? Você só tem a fé porque Deus
Te deu. E essa fé, inclusive, te mostra a verdade, te faz te arrepender e crer em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E você está diante de uma pessoa que não recebeu dessa fé e você está sendo, cobrando que ela tenha atitudes igual à sua. É como, por exemplo, como é que você pode cobrar de uma pessoa que não foi alfabetizada que leia um texto para você? A pessoa não foi alfabetizada, irmão. E você está dizendo, mas lê aqui. Não, você foi, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você pode ler, mas tem gente que não. Então como é que você pode, você que recebeu a misericórdia de Deus, como é que você está agindo sem misericórdia com o outro? Então, pode existir fé sem misericórdia? Não. Assim como a fé verdadeira também não vem sem arrependimento, a fé verdadeira também não vem sem misericórdia. E eu queria terminar aqui essa noite convidando a gente, mais uma vez, como já fizemos, a essa reflexão. A gente acredita que a gente foi visitado pelo Espírito Santo, que fomos regenerados, mas é necessário que a gente cobre mais evidências de salvação na nossa vida. Para quem? Para você. Esqueça, você não tem que fingir ser crente para ninguém. Então, quando eu estou falando que você precisa demonstrar mais fé, não é para os outros, é para você. É para que você possa acreditar cada vez mais que você foi abençoado pelo dom da fé que foi dado por Deus de uma vez por todas aos santos. A fé que o próprio Jesus disse que nos daria poder a dar ordem para os montes se lançarem no mar e eles teriam que obedecer. Então é você que tem que cobrar esse tipo de fé de você. Pai, quando eu estou falando de obras, não é para você fazer algo para outra pessoa ver, ainda que ela vai ver. Mas você não está fazendo para que ela veja. Você está fazendo para que Deus veja. E principalmente para que você não esteja entrando em uma espécie de redemoinho de auto-engano sem perceber. Então, examinar-se a si mesmo é se proteger desse auto-engano, que é muito mais comum do que a gente imagina. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Em especial, o Senhor nos protege do engano, principalmente, Senhor, do auto-engano. Não permita, Senhor, que sejamos apenas ouvintes. Nos concede coragem e sabedoria para transformar o aprendizado em atitudes concretas. Para que a nossa fé seja percebida em nossas escolhas, em nosso caráter, em nosso amor, em nossa misericórdia, em nossa esperança, em tudo aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecer firmes quando formos provados, pacientes quando enfrentarmos dificuldades e humildes para reconhecer diariamente o quanto dependemos de Ti. Leva conosco, Senhor, esta palavra, que ela permaneça viva em nossa mente durante toda essa semana que se apresenta ainda diante de nós. Estamos no meio da semana. Temos a oportunidade, nesses dias que se apresentam, a produzir frutos em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho e por onde a Tua boa vontade nos soprar. Rogamos por cada irmão e irmã aqui nessa noite, e que o Senhor nos leve em paz, que a Tua paz permaneça sempre conosco. É o que nós te pedimos em oração e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória.